Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, que diz assim: a pesca maravilhosa. E aconteceu que ao apertaram a multidão para ver a palavra de Deus, e estava ali junto ao lago da praia de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando ele em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao lago e lança as vossas redes para que pesque. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes. Ao romper-lhe as redes, então fez sinal aos companheiros de um outro barco para que fosse ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era seu sócio. E disse Jesus: Simão, não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando-lhe os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiu a Jesus. Deixando tudo, seguiu. Simão não pegou uma mochila, Senhor, espera aí, Senhor, que eu tenho que levar essa mochila. Senhor, espera aí que eu tenho uma filha. Senhor, espera aí, eu tenho uma sogra. Senhor, espera aí, eu tenho pessoas que eu tenho que avisar. Ele deixou tudo. Quando Jesus disse, vem, me segue, ele deixou tudo. Por que que tem tanta gente que começou a seguir Jesus, mas tá e não tá? Porque como que tu vai andar para frente olhando para trás? O que acontece? Tu cai. Por isso tem tanta gente caindo que nem manga madura. Porque quer andar com Jesus, com um olho de Jesus e o outro olho no passado. Ou pode até estar com os dois olhos no Senhor, mas o coração continua no passado. E não pode ser assim. Tem que ser de alma, corpo e coração aos pés de Jesus. Você viu que Simão, quando aconteceu dele pegar aquela grande quantidade de peixe, o que ele fez? Ele prostrou aos pés de Jesus. É isso que acontece. Então, quando Jesus, a multidão está ali pregando, que ele resolve ir até o barco de Simão, lá naquela praia, quantos barcos tem naquela praia? Vários barcos, porque normalmente os pescadores são muitos, e normalmente num porto tem muitos barcos. Mas naquele dia, era o dia de Simão. Todos nós temos o nosso dia, a nossa vez, o nosso tempo.
E quando chega o nosso tempo, pode ter milhares e milhares. Deus sabe o nosso nome, Deus sabe o número do nosso sapato, Deus sabe a cor dos nossos olhos, Deus sabe o jeito do nosso cabelo, Deus sabe tudo sobre nós. Então ninguém vai impedir. Porque tem gente que diz assim, ai não, eu estou tão longe, era a minha vez, mas eu não estou lá. Aí não vai acontecer para mim. Tu não está lá, mas aquele que te chamou sabe exatamente onde você está. E chegou a tua vez e ele vai te chamar. E quando ele te chamar, não adianta dizer, Senhor, olha, Senhor, eu tenho que pescar porque eu tenho uma dívida do tamanho do mundo e mais uma coisinha. Não. Tu deixa tudo e vai. E deixa que ele acerta com o resto. Ele acerta com o resto. E Simão vai, obedece. Ele diz, Jesus senta no barco. Primeiro ele prega. Mas Jesus não sabia que Simão tinha pescado a noite toda, estava cansado, tudo que Simão queria era ir para casa, porque ele estava decepcionado e triste pelo fato de ter trabalhado toda a noite e nada ter apanhado. Jesus sabia, ele sabe todas as coisas. Mas primeiro, aquilo que é de Deus. Primeiro ele tinha que fazer aquilo que o Pai mandou ele fazer. Mas tem gente que o Pai manda ele fazer e ele vai fazer o primeiro da carne. Não o primeiro do espírito. Não, primeiro a carne. A carne está em primeiro lugar. Primeiro eu tenho que satisfazer a carne, eu tenho que satisfazer minha mulher, eu tenho que satisfazer meu filho, eu tenho que satisfazer minha sogra, eu tenho que satisfazer todo mundo. Deus, as coisas de Deus é sempre o último. É o último do último. E isso não funciona. Não funciona desse jeito. Tem que ser o primeiro para Deus. E aí o negócio vai acontecer. Vai acontecer. Quando nós priorizamos a Deus. Acontece. Então Simão, muito inteligente, fez exatamente aquilo que o Senhor falou. Jesus terminou de pregar e disse, Simão, afasta-te o lago para lançar a rede para que pesca. E aí Simão disse, Senhor, trabalhei toda a noite e nada apanhei. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Obedecer. A obediência tira você desse fundo de poço, dessa pindaíba, a obediência a Deus, não a obediência ao mundo. E aí Simão obedece. E quando você obedece, não tem como você não ser abençoado. Não tem como. É bênção sem medida. Não foi? Dava para Simão ficar contando os peixinhos lá que ele pegou? Peixinho não. Peixe escolhido, pesca maravilhosa. Não era piabinha do olhão, peixinho do olhão que acabou de nascer, não. Era peixe escolhido. Mas Simão, ele tinha um sócio. Porque tem gente, quando o negócio tá bom para ele, sabe o que ele faz? Vou acabar com a sociedade, tá muito bom, esquece, eu vou encher o barco. Depois eu dou mais um jeito aqui, eu penduro mais uma rede aqui cheia de peixe. Não vou chamar meus companheiros, não. Eu tô sozinho mesmo, tô pescando tudo isso aqui. Por que eu vou precisar de sócio se eu posso fazer sozinho? Acaba a sociedade quando o negócio dá bom para ele. Ele acaba porque ele quer tudo só para ele. Só que Pedro era brabo, mas ele não era egoísta. Ele não era má, não. Ele dividia o pão, ele partia o pão. Aí ele fez sinais para os companheiros que estavam no outro barco. Venha, porque aquilo que Deus me deu, eu não quero só para mim, eu quero dividir. É assim que Deus quer. Porque tem gente que Deus estava lá no fundo do poço. Aí Deus chamou, tirou os carrapatos, os carrapichos, colocou roupas novas, túnica nova, sapato novo, tudo novo. Aí agora o que faz? Agora eu não preciso mais de ninguém. Agora eu não preciso mais de nada, porque eu já tenho tudo e Deus deu tudo, foi só para mim, não foi para me dividir com ninguém. Tem gente que Deus não pode dar um palito a mais, que começa a se achar. Para com o teu achismo, porque se tu não parar com esse teu achismo, tu vai voltar para a lona. Só porque tem duas portinhas novas na casa. Duas portinhas novas na casa. Por mais que Deus te deu
o mundo inteiro. Seja humilde, não seja arrogante, não cuspa no prato que tu comeu, lava ele, enxuga e guarda, porque quando tu precisar ele vai estar limpo. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe. Ajuda todos aqueles que precisam de ajuda, se você puder ajudar. Não diz, não, eu não vou. Porque tem gente que está assim. Quando está na pindaíba, sabe pedir ajuda. Mas quando você pede ajuda, diz, não, não vou, não posso. Mas cuidado, porque o vento pode ficar ao contrário. O vento pode soprar ao contrário. E aí o negócio vai pesar. Vai pesar. Porque até Deus, você viu que Jesus era bem tolerante. Deus é longânimo, é paciente, mas na hora que ele se ira, tu viu o que Jesus fez quando ele chegou lá no templo que o pessoal estava fazendo a casa dele de casa de câmbio? O que ele fez? Meteu o chicote, derrubou tudo, não foi não? Foi. E tu acha o quê? Se nós que somos de carne e osso somos mais longânimos do que Jesus, do que Deus? É claro que não. A carne é arrogante demais. E aí a gente aproveita o negócio da carne e só chuta o pau do barraco. É. Então, seja humilde, seja simples. Você tem, é teu. Tu não precisa dar para ninguém se tu não quiser, mas não queira ser mais do que os outros, não. Não queira ser mais do que aquilo que o calendário marca. Porque eu vou te contar. Francisca, vou te falar. Muitas vezes é melhor tu ter um bom amigo, família, do que tu ter muito dinheiro no bolso. Porque às vezes tu tem o dinheiro, mas ele não vai fazer aquilo que tu precisa de fazer. É alguma pessoa que vai fazer aquilo que tu precisa. Não vai ser o teu dinheiro, não vai ser com o poder do teu dinheiro. Não vai ser. Porque isso já aconteceu comigo. Uma vez, uns anos aí atrás, eu cheguei para fazer um implante de dente aqui. Eu tinha dinheiro, eu tinha mandado o dinheiro na frente, porque eu sou assim. E eu já preparo, mando tudo na frente. Mas isso não significa, porque eu enviei na frente, na hora que eu precisar vai estar nas minhas mãos. Não, e não estava. Não estava. Essa pessoa do qual eu tinha depositado o dinheiro na conta, ela tinha que ter, acho que tinha ido para a escola resolver um negócio do filho, e eu precisava do dinheiro para aquele dia para pagar a minha dentista. E eu fiz o quê? Liguei para uma amiga que nem no Maranhão estava lá em Rondônia. Liguei, precisava de 15 mil. Tu acha que é alguém, todo mundo que tem 15 mil para desembolsar assim, numa fração de segundo e dizer assim, ai, minha amiga, porque tu é minha amiga, eu vou te ajudar. Primeiro que tem que ter confiança, né, não? Para tu desembolsar 15 mil. Tudo bem que 15 mil não é uma fortuna, mas para mim era mais do que uma fortuna naquele momento, eu estava precisando, né? Eu estava precisando, então para mim era. E eu fui orar, falei, Senhor, eu preciso de um milagre urgente agora. Botei a cara no pó, a boca, e orei. Quando eu me levantei de lá, quem que Deus colocou no meu coração? Judite. Tá lá em Rondônia, abençoada, mulher de Deus. Que Deus te abençoe muito, muito, tu e toda a tua família, todos os teus projetos, no nome de Jesus. Aí eu liguei para ela. Ela disse, Francisca, eu não tenho esse dinheiro aqui em mão agora, mas eu vou ver o que eu tenho, eu vou ligar para minha filha. Foi rapidinho, coisa de não foi nem uma hora, tudo estava arrumado e o dinheiro já estava na minha conta. Eu falei, antes do sol se pôr, te devolvo esse dinheiro. Não, esquenta não, fica tranquilo. Tu acha que é todo mundo que faz um negócio desse? E aonde estava o dinheiro que eu tinha? Me ajudou na hora que eu precisava? Não, mas a minha amiga, ela sim, ela me ajudou. Então, olha, cuidado, cuidado, porque tem pessoa que é arrogante demais, morou o tempo todo numa casinha pequenininha, mas agora já começa a se achar. Não deixa o espírito da inveja, o espírito do olho gordo se apoderar de você. Seja humilde, família é para sempre. Não existe ex-família. Tu pode até dizer minha ex-família, mas vai sempre continuar sendo tua família. Sempre. E principalmente quando tem filho no jogo. Quando tem filho. Aí pronto, porque o sangue já está junto e misturado ali, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Muita atenção. Não queira pisar nos outros. Não queira ser mais do que o calendário marca. Porque o inimigo está por aí para bancar o terror. Agora as pessoas de Deus estão aí, porque aonde eu colocar a planta dos meus pés,
Como eu falei ontem para vocês, o inimigo já sabe, conhece o meu nome. Ó, Satanás, Chica tá chegando aí. Não é pelo meu nome, mas é porque ele sabe aquilo que está na minha vida. Ele sabe. Ele sabe que eu não sou comediante, não sou. Ele sabe que aquilo que sai da minha boca é verdade. E no tempo determinado por Deus, aquilo que eu falo se cumpre. Se cumpre. No tempo determinado por Deus, se cumpre. E aí Pedro, né, depois de toda aquela pesca, ele ficou assim. Enfim, os companheiros veio e eles ambos encheram os barcos. Ou seja, é isso que Deus quer. Tem, abençoa. Tem muito, chama o vizinho da esquerda, da direita, abençoa. Ah, mas aquele vizinho não presta, porque quem é bom sou eu. Presta. Ninguém é 100% ruim e ninguém é 100% bom. Aproveita o lado bom do vizinho. Abençoa ele. Quem sabe na hora que tu olhar para um lado, olhar para o outro, não, exatamente aquele vizinho que tu disse que não presta é que vai te socorrer. Abençoa, obedece à direção de Deus. E aí, o céu é o limite. O céu é o limite. E aí Pedro ficou aterrorizado. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Deus disse o quê? Jesus disse o quê? Simão, não temas. Não temas. Da agora em diante tu vai ser pescador de homem. Pescador de homem. E aí Simão vai com o companheiro, chega lá. O que aconteceu com o peixe? Alguém foi lá buscar o barco de peixe, porque ele não falou, Senhor, deixa eu ir vender primeiro os peixes, Senhor, deixa eu entregar o peixe, porque eu tenho uma dívida, Senhor, eu tenho que fazer a entrega desse peixe, porque essa pesca que eu vim fazer hoje é para pagar uma dívida, é para comprar não sei o que. Ele simplesmente deixou tudo lá, arrastou o barco para a praia e deixou lá. Alguém da família dele foi lá pegar, porque disse, olha, Pedro já esquece dele, porque o barco está lá lotado de peixe. Só peixe escolhido para a família. Mas ele já não está mais pescando. De agora em diante ele é seguidor de Jesus. Ele está andando com o mestre. Aonde o mestre vai, quer ver Pedro, quer conhecer Pedro, vai lá onde Jesus está. E Pedro era do discípulo mais brabo que tinha, era Pedro. Pedro era valente demais, minha filha. Pedro cortava a orelha, era no piscar de olho, a orelha descia. Era. Pedro, qualquer coisa, ele já estava com a daga dele ali na cintura. Ele era guarda-costa. Assim. Ah, não? Então por que ele andava armado? Se ele não era segurança de Jesus. Jesus precisa de segurança, mas Pedro tinha. Pedro tinha. Ó, a daguinha dele estava ali. Então, com o que ele cortou a orelha do soldado Malco? Foi com a mão, assim, salabim, aí a orelha desceu? Foi sim? Não. Foi com a daga que ele cortou. Mas Jesus, na mesma hora, colou ali de volta. Eu não preciso disso. Se eu precisasse disso, eu pedia para o meu pai e ele mandava uma legião. Quanta legião de onde eu precisasse? Jesus não precisa de violência, não. Porque se ele precisar, o vento sopra e tira toda a pedra de tropeço do teu caminho. E quando nós temos intimidade com ele, a gente pega e o anjo já vai na frente. Quando tu chegar lá, onde tu tem que ir, o Satanás já bateu em retirada. Por quê? Porque o anjo já chegou na frente para limpar. Limpa, tá chegando aí o meu filho. Vai sair, vai batendo em retirada. E quando tu chegar, tá tudo preparado, como foi para Jesus. Quando Jesus nasceu, João Batista não veio na frente para preparar o caminho? Então, isso aí é tudo exemplo que ele está dando. Vai para aquele lugar, vou. Então já faz a oração pedindo para Deus preparar o terreno para quando tu chegar lá, tá tudo mil maravilha. Se tiver alguma coisa, é só para assim o cisco sai do teu caminho. É assim que Deus quer. E Pedro, João, Tiago, os três já foram seguindo Jesus. E aí o que aconteceu? Não fala. Mas com certeza alguém foi lá e buscou o barco. Então, quando Jesus te chamar, venha, meu filho, eu quero que você faça a minha obra. Que ele perguntava para Pedro, tu me ama? Pedro dizia, eu te amo, Senhor. Apacenta o quê? As minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Mas tem gente que quer o milagre, quer a benção, mas não quer compromisso com o abençoador, não. Jesus, eu te amo, você é maravilhoso, muito bom, de verdade, mas eu não quero
Não quero compromisso com o Senhor, não, Jesus. Quero não. Sabe por quê, Jesus? Olha, eu estou muito jovem ainda para ficar com esse negócio de crente. É isso, cuidado, vaso. Tu sabe que dia que ele vai pedir tua alma? Tu sabe? Tu não sabe. Tu sabe qual é o dia que o macumbeiro vai botar aquela muqueca lá na porta da tua casa? Aquela tua amiga disfarçada, serpente disfarçada de gente, dizendo que é amiga, porque amiga não é, não. Se xinga de amiga, mas não é amiga coisa nenhuma. Aquilo é serpente, barata d'água, serpente disfarçada de gente. Cobra de cabeça de medusa, coração de dragão. É isso mesmo. Então vigia, vigia, vigia. Tudo que for fazer, pede direção de Deus. Senhor, eu preciso fazer isso. Senhor, olha, porque o negócio, cada dia que passa, a gente tá para tropeçar com os demônios assim de cara. A gente já tropeça, só que tá aí manifestado em pessoas. Mas a pessoa que é espiritual, ela sente a presença. Ela sente. Tu chega no lugar, tu sente se o ambiente está pesado, tu sente se tem alguma criatura escabrosa lá no ambiente, tu sente. Eu sinto. Ambiente pesado, o ar pesado, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Sopra, Senhor, neste lugar, tira todo esse peso deste lugar. Aí tu vê o negócio fica, nossa, tu sente até aquele perfume, isso é perfume de jasmim. É o poder, é a unção do Espírito Santo que está lá. Porque tem gente que só de ele olhar para você, ele fala, não fui com a cara dela. Não fui com a cara dele. Mas por que será? Mas, meu Deus, eu não fiz nada para aquela criatura. Por que não gosta de mim? Eu sou tão assim, legalzinha, né? Eu sou tão legal. Não sou? Mas por que ele não gosta de mim? Porque você é luz. E ele é o quê? Treva, trevoso, trevosa. E a escuridão, aonde chega a luz, ela não pode ficar. E como é que ela vai gostar de você que é um luzeiro? Diz aí. Não tem como. Tu pode deitar no chão para ele passar por cima de tu, mas ele não vai gostar de você, porque não é dele, é o que está nele, é o que está nela. A serpente. E você já viu a serpente que ela é. Você já viu. E ela pensa que tu ainda está enganada, que tu não sabe quem é ela. Que tu não sabe quem é ele. E tu sabe que o mascarado, máscara tá dentro lá. O Coringa tá lá dentro. E ele pensa, tô enganando ela. Tô enganando ele. Não engana, não. Quem anda com Deus não anda enganado. Quem anda com Deus anda na frente das coisas, anda na frente. Quem anda com Deus não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Vocês estão vendo o barulho de carro? É porque o meu escritório fica bem na sala, na frente. Aí todo carro que passa, fica tudo aqui gravado no áudio. Ou seja, eu estou de férias. Mas é assim, eu estou de férias de trabalho, não de Jesus. Não de Jesus, porque tem gente que vai de férias, não quer nem que fale. Tu não é uma mulher de Deus, tu não é uma missionária, tu não é uma pastora. Não, aqui eu estou de férias, aqui eu não sou nada disso, não. Negativo. Quem é servo de Deus, aonde tu chegar, que tiver precisando, você tá com a mão na massa ali, faz o bolo, amassa o pão, amassa e faz o pão. É assim que é. Quem é servo de Deus não tem esse negócio, é em qualquer hora e lugar. É aonde você chegar. É assim que tem que ser. Não é pregador só de dentro dali de quatro paredes, não. É aonde Deus mandar. Ali você faz a obra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, a tua misericórdia na minha vida, na minha família. Pai, cobre a minha família com teu sangue, blinda a minha família, Senhor, livra, Senhor, de todo ataque do inferno, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Aonde nós colocar a planta do nosso pé, o poder de Deus é conosco. No nome de Jesus, Pai, consagra este azeite, consagra esta água, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa usar esse azeite, que ela beber desta água, Senhor, que ela vai ser curada, Senhor, não importa que a enfermidade, o médico disse essa enfermidade é para a morte, não é não, Deus diz, essa enfermidade é para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para a morte.
Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra, abençoa todas as pessoas que ouvem o áudio da palavra do dia, Senhor. No momento que essa pessoa, Pai, ouvir esse áudio, toda a sua descendência, se houver alguma maldição hereditária na descendência desta pessoa, Pai, na cidade, no lugar, no país, que esse áudio da palavra do dia for ouvido, as muralhas do inferno vai desabar. As correntes vai cair por terra, as enfermidades vai bater em retirada, porque o poder de Deus vai ser manifestado. No nome do Senhor Jesus, Pai, aviva a fé do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Vai repreendendo todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo espírito da bancarrota que estava assolando a finança do teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo embate do inferno, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, vai saindo agora, vai batendo em retirada dos nossos caminhos, dos nossos projetos. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito do autismo, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que esse demônio agora encontrou um nome, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, sai da vida desta criança, sai da vida deste homem, desta mulher, Satanás, no nome do Senhor Jesus, caia por terra, Pai, toca na vida dessa pessoa, que o espírito de loucura entrou na vida dela, na vida dele. Toca, Senhor, para repreender o espírito do câncer, o espírito de enfermidade, o espírito da fibromialgia, o artrite, artrose. Aquela pessoa, Senhor, que está com água no pulmão, aquela pessoa que o coração, o médico disse, o coração está fraco, que está fraco é o Satanás. Teu coração está renovado agora no nome do Senhor Jesus. Renova esse coração, fortalece esse coração, Pai. Tira toda a água do pulmão, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo a tua cura no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu profetizo também a cura daquela pessoa que está com problema no rim, Senhor. Que a Silvia, que o Senhor visite ela e cura, Senhor, a tua serva, Pai. No nome do Senhor Jesus, visita também a Bia, Senhor, que está enferma, Pai. Toca na vida dela para curar, Senhor. Quebra essa obra de feitiçaria que foi feita para a vida dela. Desfaça, Senhor, toda a obra do inferno. E aquele macumbeiro que fez o trabalho, que ele se converta. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Vai passando e envia tua legião, anjos com espada de fogo, para cortar, para destruir todo embaraço do inferno, toda pedra de tropeço, tudo aquilo que estava travando o caminho dessa pessoa, que ela estava rodando igual uma garrafa no meio da água, roda, roda e não sai do lugar, tira toda a trava, tira toda a barreira, todo impedimento, todo obstáculo do caminho, dos nossos caminhos, dos nossos projetos, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia, Pai, essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, para remover aqueles espírito de inveja, aquele espírito do seca-pimenteiro, o espírito da pombagira, da Jezabel, do enxocadeira, Maria Mulambo, Zé Pilino, vai batendo e retirada, espírito observador, espírito das trevas, vai batendo e retirada, Satanás. Tu que quer causar divisão no meio desta família, Satanás, vai batendo e retirada agora, no nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra todas as correntes, todas as amarras, toda seta maligna contra a nossa vida seja despedaçada. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor, para remover, Senhor, toda oração contrária, toda praga que foi lançada contra a nossa casa, contra a nossa família. Restaura esse casamento, Pai, que está à beira da falência. Restaura as famílias, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos nos hospitais, para tocar em cada pessoa enferma, Senhor, na UTI, Senhor, na sala vermelha, eu não sei aonde tiver uma pessoa enferma, envia essa legião de anjo também, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para livrar o teu povo de toda e qualquer tribulação, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.